Opa! E aí, galera? Beleza? Deixa eu ficar esperto aqui para quando tiver uma, umas mensagens aqui. Beleza, bom, se vocês quiserem dar um salve aí no chat aí para eu ver que tem seres viventes, seria legal, hein? Antes da gente começar. Mas eu vou falando aqui também. Beleza, aparentemente tá rolando. Eu só queria só... Gente, eu meio que caí aqui e tô voltando. Quando eu apertei no botãozinho aqui. Ah, legal, agora apareceu gente ali dando um salve. Beleza, então tá tudo certo. Bom, então vamos começar. Eu decidi fazer essa palestra, né, quando eu combinei com a organização e tal. Como é um evento de software livre, eu falei assim, eu queria falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito em relação a malware no Linux, né? Mas bem na prática mesmo, por isso que eu estou com o shell aberto aqui, porque eu não queria nem fazer assim com slide e tudo. Poderia, né? Daria para fazer também, mostrar algumas estatísticas e tudo. Mas eu falei assim, vamos para uma prática, porque eu sei que a galera o público, né, do Latinoia, já estive presencialmente, tem muito a ver, lógico, com software livre, então tem muita coisa prática. E também tem coisas não necessariamente técnicas, né, algumas outras coisas que são debatidas no evento que são importantíssimas. Mas eu queria focar nessa parte prática. Então, eu vou falar um pouquinho, rapidinho, né, de quem sou eu. A galera de software livre costuma fazer isso, né, nas apresentações do EMI, eu acho legal pra caramba. Mas, basicamente, Opa! Então, meu nome é Fernando Mercedes, como passou aí embaixo, né? E eu faço, faço algumas coisas de programação, então, quem quiser olhar, github.com, né, /Mercedes, é um repositório lá, né? Então, gosto de programar e tal, tudo software livre, que eu gosto de fazer, em geral feito em C ou em Python do Stack Overflow, não o meu. O C também é do Stack Overflow, mas às vezes tem coisa minha. Então, tem mais o quê? Bom, eu trabalho numa empresa chamada Trend Micro, né? O cargo é Threat Researcher. Basicamente, a gente fica atrás de ameaças, né, malware e tal, independente do sistema, tá, gente? De verdade, assim, não me importa muito. Aqui mesmo eu estou num Mac, mas sei lá, teve outra apresentação, outro evento, eu estava no Windows. O que chegar a gente tem que analisar. Se é o malware para storage NAS da QNAP, da IBM, não importa. Se é para Unix, se é para Linux, temos que saber, né? E claro, nessa palestra aqui eu vou concentrar no tema de Linux, mas temos que saber de qualquer coisa. E eu toco uma coisa chamada mente binária, que é basicamente para ensinar. Mentb.in também entra, né? Mentebinária.com.br, que também é para ensinar assim, segurança e tal, engenharia reversa, programação e coisas do tipo. Uma ONG, né? E aí tem vários conteúdos online. Então, quem quiser conhecer, chega lá. Tem muita coisa com Linux, muita coisa com programação, muita coisa com malware. Então, sem enrolar muito mais, enrolar só um pouco, até porque não é tanto tempo assim que eu tenho aqui, vamos direto ao assunto, né? Esse lance de malware para Linux, né? Qual que é o lance? Como é que a gente faz essas análises? Eu vou mostrar para vocês como eu faço, não é a única forma de fazer, né? Mas como eu faço, certo? Então, antes de mostrar um malware em si, eu vou mostrar um aplicativo, um programa, né? Um programinha qualquer. Eu imagino que vocês estejam vendo a tela aqui. E nessa tela eu estou fazendo
só um printf, né? Só um programinha bem simples em C. Ele vai chamar essa única função, né, e vai retornar 0, vai printar isso daí. Beleza, vamos só ver se ele funciona, porque é lógico que isso está longe de ser um malware, né? O malware seria muito mais complexo, mas mesmo assim, compilar ele compila, significa que meu Stack Overflow está em dia. Funcionar ele funciona também. Já tem um bug aqui, né? Não é bem um bug, mas eu já esqueci de botar um new line. E aí o bagulho... O C é isso, né? Ele faz o que você manda. Muito parecido com a filosofia do Linux, né? Do Unix. Então, você não manda imprimir um caractere de nova linha, não tem nova linha, né? Aí você fica com isso aqui, ó. Coisa linda. Não é bug, né? É você que mandou. Essa filosofia é muito louca, mas acho legal pra caramba. Legal. Então ele faz isso. Se eu não soubesse, agora supondo que eu não tenha esse código, né? Esse código aqui, ele não existe. Eu vou tirar ele daqui. Vou botar lá em não TMP não, porque aí é... deixa ele aí, tá? Vai que eu perco. Mas supondo que eu não tenha esse código, que é o caso de um arquivo suspeito, né? No meio de uma forense, no meio de uma resposta a incidente, no meio de alguma análise, caso a gente encontre um binário, seja ele aqui, né, ou seja ele rodando, né, sei lá, um PS, se a gente tiver um binário rodando aqui, teria que estar rodando, tá em memória, teria que dumpar ele, aí é outro processo, mas de qualquer forma, tendo só esse cara aqui, o que a gente faria, né, para identificar o que ele faz, para descobrir o que ele faz? É claro que se eu rodar numa VM, uma coisa assim, eu já vou ter algum tipo de indício. Eu teria que monitorar o ambiente, né? De repente tirar um snapshot antes e um depois para ver rodando o que ele fez, né? Eu posso até deixar ele um pouco mais, vou deixar ele um pouco mais complexo aqui, que é o seguinte: tentando apagar um arquivo. Então ele vai tentar apagar o arquivo tmp, arquivo secreto, certo? Então ele vai tentar apagar o arquivo aqui. Falou que está implícito porque a link não é do padrão, de onde ela é. 3, 2, não lembro mais, gente, isso aqui, ó, disso aqui. Ok. Só para você parar de reclamar. Legal. Então, o arquivo ele tá aí, o programa está aí, ó. Você viu que o printf ele tem interação, né? Então, eu vi na tela. Mas o unlink, eu não sei dizer o que aconteceu. Como é que eu vou saber que ele tentou apagar esse arquivo? Se eu criar esse arquivo lá em tmp, arquivo secreto, agora ele está lá, arquivo secreto, e eu rodar esse programa, o arquivo não existe mais. Caramba, né? Ele realmente está funcionando, né? Supondo que ele fosse um programa malicioso, que a gente não sabe o que ele faz, mas ele está aí, está funcionando. E eu não sei dizer, né, como é que eu verifico o que ele faz aqui. Existem algumas formas, né? Primeiro é importante notar que essa conversa aqui, quando a gente olha esse programa, ele depende de uma biblioteca, né? Que é a libc6. Perdão, é a glibc. Essa é a biblioteca padrão, né, C, do projeto da Free Software Foundation, né, do projeto GNU, a glibc. Ela que, na realidade, implementa essas funções, né, tanto a printf, usada aqui no programa, quanto a unlink, né? Você vê que eu, enquanto programador, eu não precisei programá-las, eu só precisei, né, dar o include aqui e utilizá-las. Então, esse include aqui vai para essa biblioteca. Então, na real, quem faz isso, quem faz esse processo, não é esse programa, né? Esse meu programa app, né, o programa chamado app, esse carinha aqui, ele não faz absolutamente nada, né? Ele chama, ele pede para a biblioteca fazer, certo? Então, é importante ter isso claro na mente. Existem alguns programas que a gente poderia monitorar essas ações, né? Tem mais de um, e hoje em dia tem várias outras coisas no kernel do Linux e tal que dá para fazer isso, mas eu vou falar do mais clássico aqui, que é o ltrace. Rapidão. Um dos mais clássicos, né? Tem outros, mas só para mostrar a diferença, né? O ltrace ele faz isso no nível de biblioteca, por esse CL, né? Library Trace. Então ele mostra todas as funções de bibliotecas externas que o programa chamou.
Ele chamou libc start main, né? Isso é assim mesmo, né? Eu não precisei dizer isso no código, mas é, assim, é exatamente assim que funciona. O programa chama essa função passando o endereço da função main dele mesmo, certo? Ele chamou também a puts, isso significa que o meu compilador otimizou, como ele viu que eu não usei o format do printf, sabe, para poder formatar nada, né? Quando, sabe, aquele bagulho assim, ó. Gente, de vez em quando, dá um ok aí no chat, só para eu saber que está tudo acontecendo, por favor, porque pode acontecer de eu não entender o que está rolando. Se eu fizesse isso aqui, usando o format né, do printf, o que ele suporta, né, que o puts não suporta, aí o compilador provavelmente não vai conseguir otimizar. Cadê o meu GCC e o meu ltrace de novo? Ai, caramba, otimizou. Deixa eu tentar fazer com um número. Teria que ser um número que ele não conseguisse otimizar nem em tempo de execução. Int argc, char argv, latino é isso aqui e o número de argumentos, por exemplo. Argc. Agora, valeu, gente, pelos OKs aí. Agora ele não vai conseguir otimizar isso em tempo de compilação, né? Eu quis dizer, porque o número de argumentos ele não sabe quantos argumentos eu vou passar. Posso passar 1, posso passar 2. Né? Beleza. Agora, de fato, ele não conseguiu otimizar e ele manteve o que eu ordenei enquanto programador, né? Que é a printf. Mas pode acontecer de você usar estruturas de printf muito simples e o compilador utilizar para puts. Dá para desativar isso, né? Opção "-no printf", sei lá, do GCC isso, né? É o lance do GCC. Porque puts é mais simples, né? Então ele otimiza. Mas tudo bem, isso não é o detalhe. Dificilmente você vai encontrar um malware que use printf, né? Porque ele não vai querer ficar mostrando para você mensagens do que ele está fazendo. Enfim, aí eu já vi aqui usando o ltrace, né, que rolou um printf, uma chamada printf, e rolou uma chamada a unlink. Né? E eu também já tenho o retorno. Ó. O retorno dessa unlink aqui foi -1. Se eu dar uma olhada na cara dela, e se tiverem perguntas aí, pode fazer, tá? Se eu dar uma olhada na unlink aqui e olhar o retorno dela, se tiver sucesso, vai retornar 0. Né? Se não, se rolar erro, é -1. Então, já vi que esse programa aqui, ele... não precisa nem passar no argumento, tudo bem. Vai rolar o 0 ali, né? Eu já vi que esse programa aqui, ele faz o seguinte, ele simplesmente tenta fazer um printf e tenta dar um link. Já olhei a cara dele. Né? Legal. Só que tem um outro nível, que é o seguinte, quando eu olho palestra.txt, aqui está o meu app, ele de fato chama os programas da glibc, as funções, perdão, da glibc, só que ainda, quem de fato conhece o kernel, né, aliás, quem conhece o driver do file system, que é o file system que eu estou utilizando aqui, quem conhece como mostrar isso no vídeo, os endereços lá de memória, da placa de vídeo, toda essa história, é o kernel. Então, na real, a glibc, ela não faz também as coisas, na real. Ela implementa as funções, mas ainda é no que a gente chama de userland, né? Ainda é no que a gente chama de ring 3. E no final das contas, para isso passar, né, para o que a gente chama de kernel land, ou ring 0, tem uma outra, a glibc precisa chamar, né, o kernel. Né? E isso é feito através de uma interface que a gente chama de syscalls. Aí sim, né, nesse caso aqui eu vou chamar syscalls a uma equivalente ao printf, né, não sei qual é, vou deixar assim, e uma outra syscall, que eu também não sei qual é, equivalente à função unlink da biblioteca padrão ali C. Beleza? Lembrando que a unlink, ela não é portável, né, entre todos os sistemas, Windows, Linux, ela não faz parte do standard de C. Né, ela faz parte da parte POSIX. Aí, Unix, Linux sempre vai ter, Windows já não.
Ok? Até aí, tudo bem? Estou de olho aqui, a última mensagem aqui foi do Oscar Gomes, um ok. Mas é bom ficar interativo aqui. Bom, então já tenho aqui uma ideia, né, do que precisa acontecer. No próprio LTrace, se a gente olhar aqui no manual, ó, já tem uma opção, se eu não me engano, "-s"zão. Olha que legal. Ele fala assim, ó, display system calls as well as library calls. Então ele vai mostrar os dois, tanto as chamadas de biblioteca quanto as chamadas de sistema. Você fala, pô, que legal, né? Vamos tentar, vamos fazer isso aí, "-s"zão, S. Olha a zoeira que aconteceu aqui. Vou até colocar isso para um outro, botar um, sei lá, log.txt, e vou usar o vi aqui, o vim, né, na real. Tudo que está prefixado com sys em maiúsculo são as syscalls que rolaram. E, em algum momento, a gente vai ver as chamadas de função aqui também. Né? Tá vendo? Tem várias chamadas de syscall que não fui eu, enquanto programador, supondo que eu estivesse criando um malware, né? Não fui eu que fiz. Né? Isso pode deixar a análise um pouco mais complicada, né? Até você saber diferenciar quem é quem. Aí aqui eu tenho uma função unlink, e depois tem uma, de fato, syscall que se chama unlink. O nome dela é o mesmo, né? Unlink. Esse é o nome da syscall. Você fala, nossa, que legal, né? É o mesmo nome. Já no printf, não existe uma syscall chamada printf. Cadê o printf? Está aqui o printf na linha 26. A syscall que ele, de fato, gera, né, é a write, está lá na linha 31. Então, é preciso saber esses mapeamentos para entender, né, na análise de malware, assim, o que você vai monitorar. Né? Se você está querendo monitorar um printf da vida, isso não vai acontecer, não vai ser chamado de printf no âmbito das syscalls, vai ser chamado de write. Né? Se existe também a função write, que é a função que dessa biblioteca aqui, né, que da mesma que tem unlink e tal, eu também posso chamar uma função chamada write. Tá vendo? Ela... Não, isso aqui não é a função. Não é o 2. Isso. Write to a file descriptor. Eu também posso chamar essa função aqui e usar o file descriptor, que é o file descriptor da como chama? Standard Output, né? stdout, usar ele aqui para escrever. Ele vai escrever na tela também, se eu fizer dessa forma aqui. Né? E também vai causar... Só que isso aqui também é uma função em C, tá? Então, se eu tivesse utilizado essa função ao invés da printf, eu teria aqui nesse log, onde ele está aqui, né? Printf, eu teria aqui nesse log essa write, uma função da biblioteca de C, e uma syscall chamada write também. É importante não confundir, cada coisa é uma coisa. Né? A gente está no nível do programa, a primeira coisa, um programa que eu posso chamar de cliente da biblioteca. Ele chama funções, e aí o L3 se intercepta nisso. Então, só para resumir isso aqui, para dar uma... O L3, ele entra aqui. Né? O L3 padrão, sem a opção "-s" maiúsculo. Ele mostra isso aqui. Né? Se você quiser monitorar as syscalls, que é a biblioteca que o programa chama, aí você usa o strace, que ele entra aqui, monitora as syscalls. Um programa pode chamar syscall direto? Talvez haja essa pergunta. Pode, né? Ele só precisa implementar isso em assembly diretamente. Ele não precisa passar pela glibc, ele pode chamar a syscall direto. Ou, né, ele pode ser programado em C e ser linkado estaticamente, que é o que eu vou fazer aqui agora. Porque eu estou falando tudo isso por conta de... Estou fazendo uma introdução assim, com uma coisa muito simples, né? Um programa compilado, linkado dinamicamente, que depende de uma biblioteca, mas normalmente não é assim que a gente encontra malware. Né? Eu vou chegar lá, certo? Essa é a ideia. Bom, depois o que eu posso fazer com esse programa aqui, para deixar as coisas piores, digamos assim, né? Linkar esse cara estaticamente. Então, eu vou botar aqui app.c. E agora, legal, eu tenho a mesma
deu 2 argumentos aqui, né? Porque um é o nome do programa, o outro é outro aqui dá 3, 4. Legal. Então, agora tem o programa funcionando, ele obviamente está muito maior, né? Todo o código da biblioteca, no caso da Unlink e da printf, foram copiados para dentro desse programa, então ele está bem gordinho. Só para fazer uma comparação aqui de tamanho, vou chamar de app_din, de dynamic, e o estático, vou sufixar com stat. Estático menos O, né? E se eu dar uma olhada aqui no tamanho, né? O primeiro tem 16K, que é o dinâmico, né? Não tem código dentro dele da printf, nem da unlink, só tem a chamada. E o outro tem 682K, né? Muito, muito, muito maior, sei lá quantos por cento aí maior. Porque, obviamente, vai todo o código necessário ali para dentro. Beleza. Esse cara aqui, eu falei assim, legal, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Agora, é o seguinte, isso aqui vai funcionar, sim ou não? Eu sei que tem um delay aqui, mas eu vou esperar a resposta de vocês. Deveria funcionar um LTrace no app_stat? Bom, já vou seguir. Ele fala assim, ó, não pude encontrar, né, os símbolos dinâmicos, uma seção que ele quer, né, Dynamic Symbols ou Dynamic Strings no processo. E não funcionou. Por quê? O LTrace, se ele tem essa característica aqui, se ele entra aqui, entre o programa cliente e a biblioteca, né, ou as bibliotecas, não importa, mas se ele entra aqui no meio, significa que se o programa não tiver isso, ele não vai ver absolutamente nada. Não vai ver nada. O que você teria que ver são as syscalls que o programa gera. Só que o LTrace também não consegue. Para esses casos, né, e também para outros, na verdade, raramente eu vou em LTrace, e eu vou explicar por quê, né? A gente tem uma outra ferramenta, que é o strace. O que está acontecendo? Ok. O strace nem pergunta, né? Vai direto. Vai direto e funcionou. Por quê? Porque ele entra justamente entre o programa e as syscalls. E aí não tem como se esconder. Se o programa chama uma syscall, não importa nem em que linguagem ele é feito, tá? Posso fazer um programa em Free Pascal, como é, Go, Rust, seja lá o que for, o strace vai conseguir monitorar. E eu vou ter as saídas, inclusive o strace faz umas coisas maravilhosas, que são interpretações dos retornos e dos argumentos. Olha aqui, ó, o retorno ele deu -1, mas não só ele te falou que é -1, ele fala que esse é o código de erro, né? Que o arquivo não existe. Fala, nossa, que legal, né? Já entendi o que ele tentou fazer e o arquivo não existe. Legal. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Supondo que o malware começa a ficar mais difícil. Gente, só para me dar um ok no chat, acho que até o pessoal da organização aí, de quanto tempo eu ainda tenho, porque eu esqueci. Mas eu quero, só para saber até onde eu vou. Aí, supondo que aqui tenha um if, né? If argc maior que 2. Aí eu dou um unlink. Aí o bagulho começa a ficar complicado, né? Pelo seguinte, quando eu fizer isso aqui, ó, o app_stat, o meu unlink não vai aparecer. Nossa, acabei de ser informado que eu tenho 4 minutos, eu preciso correr. Beleza. Meu link não vai aparecer. Por quê? Porque agora eu preciso... Agora ele tem um if, ele tem uma condição que o meu strace não vai me mostrar. Né? Eu queria gerar essa consciência, né, em quem está analisando malware no Windows, no Linux. Agora ele não vai mostrar quanto o unlink aqui, porque tem um if lá dentro, e eu não sei dizer o que fazer com isso. Aí o que eu uso? Né? Já que ele não me mostra aqui, em muitos casos, o que eu vou precisar fazer para ter certeza do que esse malware faz, do que esse aplicativo malicioso faz? Debugar. Né? E aqui eu queria já mostrar, eu queria fazer um antes e um depois, mas não vai dar tempo, que é o seguinte, o GDB tem um plugin, uma extensão, né, chamada Jeff,
que se você googlar lá GFGDB, você vai ver como instala e tudo, né? Que ele dá várias... deixa um negócio bem diferente, assim. Ó. Primeiro que tem uns comandos muito legais, tipo esse novo aqui, entry break, não é um comando natural do GDB, não é padrão nativo do GDB, que é o GNU Debugger, né? Ele já vai direto no entry point e já para. Né? Então tem uma coisa muito legal aqui. E toda essa tela dele aqui, vocês podem ver que ela é bem diferente. Eu vou dar uma aumentada aqui só para ver como é que, só para você ver como é que fica. Dar o entry break de novo. Ela é bem diferente do GDB padrão, né? Eu vejo aqui os registradores, a stack, o código, threads, trace. Né? Então tem algumas vantagens aqui em visualizar fazer um debug, né? Olhar, ver um programa rolando assim. E o que acontece? No GDB, eu consigo desassemblar, aqui nesse caso eu tenho os nomes, né, das funções. Também haveria uma forma de fazer isso sem os nomes, mas não vai dar tempo de eu falar, enfim, foi rapidinho, né? Mas vamos lá. Eu tenho aqui o código. Né? Tá vendo que existe aqui uma comparação? Depois da printf, né, que realmente rola, aqui tem uma comparação. Ó, e um salto ocorre aqui para D07, que é esse meio mais 82, que é aqui para o final, sem ir para unlink. Né? JLE, né, se a gente lembrar de assembly lá das aulas da faculdade, né, jump if lower or equal, ele vai pular para lá se é menor ou igual. Se não, você fala assim, nossa, já sei então. Então agora está rolando uma comparação aqui do que está sendo apontado por ESI. Claro que teria que entender mais isso daqui um pouquinho mais para cima para entender que ESI é essa variável, né? Não vai dar tempo de eu explicar aqui isso exatamente. Mas agora eu olhei direto para cá. Bom, última coisa, para terminar, acho que eu devo ter, sei lá, alguns segundos, é mostrar essa dupla funcionando no malware real, né? Aqui eu tenho um malware real, que é todos esses aqui são, mas, por exemplo, esse 67F, se eu fizer, aqui as coisas vão ficando mais complicadas. Se eu só fizer isso aqui, ele rodou, ó, foi até o final e deu exit e já era. Só que rolou fork aqui. Então, se eu olhar no PS, ao X, esse meu bináriozinho está lá rodando. Inclusive, eu vou matá-lo, né? 1920. Ele estava rodando lá. O que significa? Isso daqui não é suficiente para pegar os processos filho. Era isso que eu queria. No final, o lance da palestra era: não é tão simples, porque os malwares criam processos filho, os malwares podem ser multithreaded, né? E isso vai deixando as coisas cada vez mais complicadas. Mas, felizmente, tanto o strace quanto o GDB conseguem trabalhar com isso. Né? Aqui, no strace tem a opção "-f", que eu vou deixar para vocês explorarem. Está aqui, ó. É possível pegar os processos filhos e também monitorá-los com strace. E no GDB, né, tem aqui essa opção, show detach on fork. Ai, caramba. Bom, já acabei, tá, gente? Eu sei que tem essa opção aqui, que está ligada, né? E tem outras também, mas aí a gente olha no manual do GDB que tem lá o que fazer com o fork. Era esse o recado que eu queria dar, né? São duas ferramentas, na verdade eu falei do ltrace, do strace e do GDB, como a gente pode trabalhar com eles com programas, no caso malware, suspeitos, que a gente não tem o código. Beleza? Se tiver tempo para pergunta, não sei se eu esgotei tudo, desculpe pelo tamanho. Falei muito, né? Oh, valeu, Duda. Duda mandou uma mensagem aí. Conhecimento didático junto e misturado. E preguiça, né, de fazer slide, não zoeira. Não é preguiça, não, é que eu queria realmente mostrar acontecendo, não queria ficar... Nesse caso aqui, né, até pelo tempo mesmo, né? É lógico que slide é bem legal. Bom, aparentemente não tem pergunta, então eu não sei se foi tudo entendido ou foi nada entendido. Mas de considerações finais, eu deixo para vocês um convite, tá? Quem quiser entender mais sobre esse assunto, a gente lá no Mente Binária tem deixa eu mostrar, né? Deixa eu mostrar aqui. A gente tem um treinamento gratuito, tá, gente? A ideia aqui não é fazer propaganda, não. mentb.in/0.
Olha lá. Ele é um curso de engenharia reversa. Então, ele tem... são aulas no YouTube gratuitas, né? E aí tem... fala não só de Linux, né? Na verdade, fala de Windows também, e tal, Win32, mas aí tem Linux também. Porque a gente usa muito engenharia reversa lá no Linux. Né? Perdão, no Windows também, né? Mas tem aqui, principalmente para quem gosta, né, de Linux, quer entender só sobre Linux, por exemplo, tudo bem. Você pode fazer as primeiras aulas e a partir das 5 você pula, né? Vai direto para 8. E aí faz 8 e 9, né? Para ver as do executável ELF, que é o tipo de binário usado no Linux. Então, quem quiser, só chegar lá, né? mentb.in/0, é esse site aí. Quem tiver interesse, né? A análise de malware é uma área legal, tem muita coisa rolando, e rola muita coisa em relação ao emprego, enfim, tem muita coisa aí interessante. Forense, perito, essas paradas todas. Beleza? Obrigado, então, gente, pela audiência, pelos comentários ali. Não rolou nenhuma pergunta, mas tudo bem, a gente responde depois, se houver necessidade. Tudo nosso. Obrigado, Latinoware, pelo convite. Espero que tenham curtido. E até a próxima.